estavam longe da terra que manava leite e mel, estavam longe daquele local que Deus havia reservado para eles, e por isso, nos rios de Babilônia, eles se assentavam, choravam, lembrando do período que estavam na terra que manava leite e mel, mas que eles não haviam dado conta da importância daquilo. E nesse capítulo 47, mais precisamente, nós vemos algo fantástico, deste profeta que está lá em Babilônia, está lá exilado, está lá pensando consigo, como estaria Deus em relação ao povo. Então, o Senhor Deus resolve dar uma visão a Ezequiel. Diz o texto que nós acabamos de ler, que Ezequiel é levado para a porta do templo, o templo de Israel que havia sido destruído, e lá Ezequiel começa a perceber que águas saem debaixo do templo, e um homem com um cordel de medir, com uma vara de medir, com uma corda de medir, com um instrumento de medir, seja lá qual for a sua versão, chama Ezequiel e fala o seguinte: olha, está vendo esse rio que está passando aí? Tem algo muito importante para falar a você. Eu tenho algo muito importante para dizer a você e dizer a este povo. E interessante notar, meus irmãos, nesta visão, que não há nenhuma nota explicativa a respeito do ocorrido. Não há nenhuma nota que norteie a gente na interpretação desta visão. Mas dada a riqueza que há nestas letras, dada a riqueza destes versículos, eu quero fazer alguns destaques com os irmãos nesta noite. E o primeiro destaque está no verso 3. Diz assim no verso 3: ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos tornozelos. Você pode estar achando aí que há uma outra palavra chamada artelhos. Artelho significa tornozelo. Então você pode anotar aí: artelho igual tornozelo. Aquele homem mede 1000 côvados. Um côvado está relacionado a meio metro. Então ele mede meio metro e consegue uma medição equivalente a 500 metros. Vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, nesses 500 metros eu quero que você passe por dentro deles. E meus irmãos, Ezequiel começa a caminhar por dentro daquelas correntes de água, e ele percebe que aquelas águas lhe davam nos tornozelos. Sabe, meus irmãos, esta visão tem como pano de fundo um local de clima tropical. Quem estudou aqui um pouco de história, de geografia, sabe que o Oriente Médio é um local de muito calor. O calor chega a bater na casa dos 50 graus Celsius. Meus irmãos, como seria interessante um rio no meio daquele lugar tropical, ainda que aquele rio fosse de uma altura de pouco mais do que o seu tornozelo. Você já parou para pensar? Se você estivesse caminhando em uma terra desértica e você de longe avistasse torrentes de água, ainda que fosse da altura dos seus tornozelos, tenho certeza que cada um de nós iríamos lá, beberíamos um pouco daquela água, encheríamos o nosso cantil e continuaríamos a viagem. Mas sabe, meus irmãos, ainda que naquela visão Ezequiel pudesse ter a compreensão de que aquelas torrentes de apenas alguns centímetros fossem importantes para as pessoas que passassem por aquela terra, a terra do Oriente Médio, Ezequiel também pode ter percebido o seguinte: por mais que tenha água para matar a sede, é impossível que alguém com tanto calor possa dar um mergulho nessa água. Essa água, de equivalência de poucos centímetros, é suficiente para matar a sede interior, mas ela não é suficiente para matar a sede exterior. Meus irmãos, ainda que saciasse a sede, ela não seria eficaz para que alguém com muito calor pudesse tomar um bom banho. Mas o segundo destaque que eu quero fazer, agora no verso 4 diz: de novo mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que batiam nos joelhos. Ezequiel agora, após passar 500 metros, começa a experimentar uma profundidade de cerca de meio metro. Que coisa fantástica!
Que coisa fabulosa! Aquelas caravanas que porventura estivessem atravessando aquelas terras desertas e pudessem dar de frente com aquela torrente d'água, além de poder matar a sua sede, dá para fazer o que agora? Tomar um bom banho. Dá para tomar um bom banho. Dá para deitar naquela água. E ainda, aqueles que não sabiam nadar, não precisariam ficar preocupados em se afogar. Lembre-se que aquela terra é desértica. E na antiguidade, as pessoas não tinham costume de ir à praia para tomar banho. Então, poucos sabiam nadar. Uma torrente passando numa terra deserta, de pouco mais de meio centímetro, meio metro, poderia ser o suficiente para que as pessoas pudessem tomar uma água e tomar também um bom banho. Mas, como eu disse, as terras são desérticas. E poderia acontecer com que aquelas torrentes de água, num calor intenso, se secassem. Poderia acontecer que aquelas torrentes de apenas meio metro, expostas ao sol de 50 graus naquele deserto, se secassem. E aí aquelas águas se perderiam. Mas eu quero fazer o terceiro destaque nesse texto. E aí está no verso 4 que diz: outra vez mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas. Águas que me davam na cintura. Em alguma versão pode estar escrito águas que davam nos lombos. Lombos é equivalente à cintura. Olha que coisa fantástica. Águas que davam a equivalência da cintura poderiam, ainda que expostas num calor intenso, suportar a sequidão do deserto e ficar ali. Os mercadores que passassem por aquela terra com destino às outras nações poderiam ter a certeza do seguinte: naquele local determinado tem torrentes de águas que passam pela cintura, torrentes estas que eu posso estar lá, tomar um bom banho, matar a minha sede e ter a garantia de que elas não secarão. Mas sabe, meus irmãos, aquelas torrentes de água na cintura ainda não eram suficientes. Pense, se porventura alguém quisesse colocar uma embarcação naquela torrente para atravessar o deserto. Numa torrente ou no rio de equivalência de uma cintura, não comportaria uma grande embarcação, uma embarcação que pudesse prover uma economia financeira, já que as caravanas atravessavam o deserto com camelos, e os camelos eram caros, eram custosos. Você já parou para imaginar um barco grande, com todos os cereais dentro, com todas as especiarias dentro? Ele poderia passar por aquelas torrentes, mas infelizmente ficaria agarrado no fundo se a água batesse apenas o equivalente a uma cintura. Mas eu quero fazer um quarto destaque nesse texto impressionante da palavra do Senhor. Verso 5 diz: ainda mediu mais 500 metros, e era um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Impressionante. O profeta então é conduzido por aquele homem a mais 500 metros. Se antes ele estava acostumado a ter águas nos pés, e agora essas águas passam na cintura, ou melhor, nos joelhos, e por conseguinte a cintura, quando ele dá mais passos e vence os 500 metros, ele entra num rio profundo. Este rio que não dava para ser atravessado, a não ser a nado. Um rio caudaloso, um rio impressionante. Ah, meus irmãos, como seria importante para aquela região que tinha como pano de fundo a terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, um rio caudaloso. Naquele local onde Israel havia fixado o seu território, só havia o Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio raso, que muitas vezes sofria com calor intenso. Ah, se o Rio Jordão fosse um rio caudaloso, como o rio desta visão, um rio com muitas águas, de modo que as pessoas pudessem trabalhar ali, pudessem se banhar ali. Sabe, meus irmãos, quem estuda história do Egito, se depara com uma frase chamada: o Egito, uma dádiva do Nilo.
quando eu estudei isso, lá no meu ensino médio, eu ficava pensando sobre essa frase: o Egito, uma dádiva do Rio Nilo. Eu não sei se o Marcos já escutou isso, eu não sei se tem escutado, professor de história. Sabe, meus irmãos, esta frase caracterizava o seguinte: que o